A escala de coma de Glasgow é uma escala neurológica que parece constituir-se num método confiável e objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa para avaliação inicial e contínua após um traumatismo crânioencefálico. Seu valor também é utilizado no prognóstico do paciente e é de grande utilidade na previsão de eventuais sequelas. Essa escala avalia 3 parâmetros de resposta a estímulos: abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. O resultado é a soma da pontuação nas 3 categorias. É importante lembrar que esta escala nem sempre é fidedigna para avaliação da consciência. Ela tem vieses. Por exemplo, se o paciente encontra-se afásico, tende a ter a sua pontuação subestimada. Lembrando que afasia é a alteração de linguagem com perda da capacidade de expressão e ou compreensão através da falha escrita. A escala de Glasgow compreende então 3 parâmetros, sendo que os 3 valores separadamente, assim como sua soma, são considerados. São eles: abertura ocular, avaliada em 4 níveis, 4 pontos. Os olhos se abrem espontaneamente. 3 pontos. Os olhos se abrem ao comando verbal. Não confundir com o despertar de uma pessoa adormecida. Se assim for, marque 4, se não, 3. 2 pontos. Os olhos se abrem por estímulo doloroso. E 1 ponto, os olhos não se abrem. Abertura ocular espontânea. O paciente abre os olhos sem receber nenhum estímulo. Abertura ocular ao falar. Chama-se o paciente pelo nome e pede-se que ele abra os olhos, buscando chamar sua atenção. E abertura ocular à dor. Realiza-se no paciente estímulos que possam causar dor ou apenas pressionando-o com as mãos. Na pontuação número 1, o paciente não responde a estímulos. Melhor resposta verbal, avaliada em 5 níveis. 5 pontos. Orientado. O paciente responde coerentemente e apropriadamente às perguntas sobre seu nome e idade, onde está e porquê, a data e etc. 4 pontos. Confuso. O paciente responde às perguntas coerentemente, mas há alguma desorientação e confusão. 3 pontos. Palavras inapropriadas. Fala aleatória, mas sem troca conversacional. 2 pontos. Sons ininteligíveis, gemendo sem articular palavras. E 1 ponto ausente. Observem as imagens e suas respectivas pontuações. Melhor resposta motora, avaliada em 6 níveis. 6 pontos. Obedece ordens verbais. O paciente faz coisas simples quando lhe é ordenado. 5 pontos. Localiza estímulo doloroso. 4 pontos. Retirada inespecífica à dor.
3 pontos. Padrão flexorador, decorticação, cujo significado é a flexão anormal dos membros. 2 pontos. Padrão extensorador, descerebração, cujo significado é a extensão anormal dos membros. E 1 ponto, sem resposta motora. Novamente observem as imagens e suas respectivas pontuações. Determina-se finalmente com a escala de Glasgow a severidade do trauma crânioencefálico, utilizado universalmente como uma aproximação da gravidade do paciente, prognóstico e monitoramento do mesmo. Temos então os valores e pontuações referentes ao traumatismo crânioencefálico. TCE leve, de 14 a 15 pontos, TCE moderado, de 9 a 13 pontos, e TCE grave, 8 pontos ou menos. Requer intubação. A interpretação de coma com relação à pontuação de 3 a 15 pontos será: 3 pontos, coma profundo, 85% de probabilidade de morte e estado vegetativo. 4 pontos, coma profundo. 7 pontos, coma intermediário. 11 pontos, coma superficial. E 15 pontos, normalidade. Com relação à escala de Glasgow pediátrica, a pontuação da melhor resposta motora será: 7 pontos, nenhuma resposta. 8 pontos, extensão, descerebração. 9 pontos, flexão, decorticação. 10 pontos, se afasta da dor. 11 pontos, localiza a dor. E 12 pontos, obedece aos comandos. Melhor resposta verbal: 6 pontos, nenhuma resposta. 7 pontos, inquieto, inconsolável. 8 pontos, gemente. 9 pontos, choro consolável, interação adequada. 10 pontos, sorri, orientado pelo som acompanhando objetos, ocorre interação. Ocular: 5 pontos, nenhuma. 6 pontos, com a dor, exemplo, um leve beliscão. 7 pontos, com a fala. 8 pontos, espontâneo. A classificação da lesão craniana deverá ser feita baseada na anamnese, nos achados físicos e no exame neurológico. Um TCE leve é muitas vezes assintomático, com leve cefaleia acompanhada de vômitos, não mais que 13 episódios. Escala de coma de Glasgow igual a 15 e perda de consciência por um período menor que 5 minutos. Um trauma de nível moderado
provoca a perda da consciência por um período maior que 5 minutos, letargia progressiva acompanhada por cefaleias, vômitos em jato, mais de 3 episódios, amnésia pós-traumática, convulsão pós-traumática, múltiplos traumas, grave lesão facial ou sinais de fratura da base do crânio, suspeita de trauma penetrante ou fratura depressiva do crânio, abuso infantil e escala de coma de Glasgow entre 11 e 14. A classificação de um TCE grave inclui uma escala de coma de Glasgow menor ou igual a 10, ou caindo 2 pontos sem associação clara com convulsões, drogas, diminuição da perfusão cerebral ou fatores metabólicos, sinais neurológicos focais, fratura com penetração craniana, fratura depressiva e palpável. Bradicardia associada à hipertensão arterial, tríade de Cushing, é usualmente uma resposta mais tardia observada nos TCEs em crianças, sendo sinais clínicos de hipertensão intracraniana. O aumento da pressão intracraniana está associado a uma queda de 2 ou mais pontos na escala de coma de Glasgow, alterações no ritmo respiratório, as alterações das reações pupilares à luz, hipóxia ou convulsões. Apesar das discussões, a normotermia também tem sido preconizada para as vítimas de TCEs. Em todos os casos, o médico deve palpar os hematomas do scalp ou contusões para certificar-se da integridade do crânio antes de iniciar a sutura. Os exames de rotina efetuados em todos os pacientes politraumatizados são HT-HB, o exame de hematócrito HT pode ser efetuado separadamente ou como parte de um hemograma completo. Ele mede a porcentagem por volume de hemácias contidas em uma amostra de sangue total. Hemoglobinometria HB. Este teste é usado para medir a quantidade de hemoglobina encontrada em 1 decilitro, 100 ml de sangue. Usualmente ele é parte de um hemograma completo. Os objetivos são medir a gravidade de anemia ou policitemia e monitorar a resposta à terapia. Grupo sanguíneo e fator RH. Determina a tipagem sanguínea do paciente em relação aos principais antígenos de membrana eritrocitária e esses dados poderão ser utilizados em rotinas pré-natais ou condições transfusionais. Amilase. Diagnóstico de lesão pancreática, pancreatite, diagnóstico diferencial entre a pancreatite e outras causas de dor abdominal aguda, como obstrução pancreática, trauma pancreático, obstrução biliar, infarto agudo do miocárdio, perfuração intestinal e etc. Radiografia de tórax AP, lembrando que AP significa em decúbito dorsal ou posição semi-ortostática, decúbito lateral, AP lordótica, oblíqua anterior e posterior. A radiografia torácica pode ser solicitada quando os sintomas da pessoa incluem uma tosse persistente, expectoração com sangue, dor torácica, lesão torácica ou dificuldade para respirar. Esse exame também é feito quando se suspeita de tuberculose, câncer pulmonar ou qualquer outra doença pulmonar ou torácica. Radiografia de bacia AP. Detecção de fraturas, tumores dos ossos da bacia, sacroilite, que é uma inflamação da articulação do sacro com o osso ilíaco da bacia e etc. Radiografia de coluna cervical. Determina o tamanho da lesão e em que região da coluna está localizada. Eletrocardiograma avalia o padrão dos sinais elétricos cardíacos que se alteram em presença de muitas doenças. BHCG na mulher em idade fértil, para saber se a paciente está grávida e qual o estágio da gravidez, e ultrassom de abdômen total, reproduz imagens dos órgãos internos, tecidos, rede vascular e fluxo sanguíneo. Obrigada e até a próxima videoaula.